Bom dia, meu povo! Atrasamos aqui um pouquinho hoje nossa programação porque eu tava sem internet, a internet tava rodando e não entrava, minha conexão, desliguei, liguei tudo de novo. Mas isso acontece, né? Sejam todos bem-vindos às nossas manhãs de exercício na gestação. Todos os dias aqui a gente conversa sobre o que a gente acredita, que exercício físico é benéfico para todas as gestantes, que exercício físico precisa ser prescrito individualmente para as mulheres. E hoje a gente vai conversar sobre PGPP, Personal Gravidez e Pós-Parto. Minha convidada é a Marcele, ela é aluna do curso PGPP e também profissional referência. Nós temos um plano de incentivo no nosso curso, Marcele, estou te chamando, de incentivo no curso PGPP para que os profissionais divulguem o trabalho e que a gente cresça juntos aqui. Marcele, eu acho que eu já te mandei o convite, veja se você consegue entrar para nós conversarmos aqui. Tem profissional de educação física aqui nessa live? Quem é profissional de educação física? Coloca um eu aí. Quem é da fisioterapia? Marcele, te mandei o convite aí de novo. Tem profissional da área da saúde aqui nessa live conosco? Ei, Marcele, bom dia! Bom dia, minha conexão também estava bem ruim aqui, estava até preocupada já. A gente luta, né, com essas internet, mas a gente consegue. Então eu tô vendo que tem muito estudante de educação física aqui, muitos profissionais de educação física, fisioterapia, alunos do curso. E o nosso momento hoje aqui, né, Marcelo, eu te convidei para a gente falar, né, da nossa profissão, por que nós decidimos ser profissionais especialistas em exercício na gestação. Eu queria que você se apresentasse, onde você mora, onde você reside, onde você atende e por que que você resolveu atender gestantes. Começa com essa pergunta e depois a gente vai mais um pouquinho. Tá, por que que eu comecei a atender gestante? Na verdade, caiu de paraquedas, assim, para mim, né? Eu estava finalizando a graduação e estava fazendo um estágio, e nesse estágio existia uma equipe multi, né, com fisioterapeutas, profissionais de educação física, enfermeiros, enfim, médicos também. E uma das enfermeiras, que é hoje aqui da região, ela é consultora de amamentação, né, uma das mais indicadas e renomadas aqui da região. As pacientes dela começaram a perguntar para ela sobre atividade física. E ela perguntou para mim: você atende gestante? Aí eu gaguejei, então, eu nunca atendi. Aí foi que eu comecei, ela falou assim: por que tu não pensa na ideia? Aí, mas assim, nunca tinha me passado pela ideia, né? Aí eu finalizando a graduação ainda, eu conversei com o professor, né? O nosso último estágio ainda foi na pandemia, né? Ali, o finalzinho, aí eu conversei com ele, fiz um trabalho, claro, escrito, fiz uma pesquisa e comecei a pesquisar na internet e surgiu a tua página, surgiu várias outras coisas e eu assisti aula ao vivo, as semanas PGPP que tu fazia e nada de entrar no curso, né? Foi quando eu tive um start, falei, não, ou toma essa decisão, vai e faz. E foi, assim, uma das decisões mais inteligentes que eu fiz até hoje, dentro da educação física. Claro, já atuei com natação, atuei com bebê, atuei com várias coisas, né? Atuo ainda hoje, né? Com funcional, crossfit e musculação. Mas a gestante, ela veio como um plus, assim, para mim. E não só com uma questão... veio agregar valor a mim, assim, sabe? Ao meu conhecimento, assim. Então, é muito gostoso para mim estudar. E logo de cara, quando eu comecei a falar sobre o assunto, começou é um network, né? Tu começa a falar, as coisas fluem, começam a surgir. Surgiu a primeira aluna, era só uma vez na semana, daí começou a surgir outras e assim foi. Hoje eu sou profissional graduada já em educação física, mas eu atuo em duas áreas, né? Eu não atuo só na educação física. Eu trabalho numa maternidade aqui na minha cidade, eu resido na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Mas aqui eu atuo como profissional da saúde mesmo, né? Sou técnica em radiologia. Mas uma porta que se abriu para mim, que me brilhou os olhos em se tratando de maternidade,
Por quê? Porque eu consigo vincular duas coisas. Então, eu atendo as minhas alunas e quando elas vêm para cá ter os bebês, eu consigo ter acesso a elas. Eu consegui aqui uma rede, né? Eu consegui contato com médicos, com obstetras, com fisioterapeutas, e isso é muito legal. Então, a troca de conhecimento é bem grande, assim, né? Até eles conhecem o meu trabalho, eu vou lá, eu apresento, eu falo, eles indicam o meu trabalho, e isso é muito gratificante para mim, assim. Que delícia. Eu pedi para você se apresentar, mas aí no fim da conversa você falou, você está em Itajaí? Sou Itajaí, Santa Catarina. Aham. Ah, que legal. Na verdade, eu sou paranaense, né? Sou natural do Paraná, mas eu resido aqui já tem um bom tempo. Já. Ah, que legal. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você falou que começou porque o pessoal do hospital te perguntou. Quando você começou a atender gestantes, você tinha segurança? Você tinha capacidade de prescrever, ou, né, com toda a segurança que essas mulheres precisam? Você teve conhecimento na sua faculdade? Você saiu da faculdade com essa formação para atender gestantes? Não, não. Na verdade, assim, voltado para gestantes era nível zero, assim, né? A gente aprende lá toda a fisiologia, biomecânica e tudo mais. Aí, a primeira gestante realmente me deu muita insegurança, né? Mas eu pensei, bom, se ela me procurou é porque alguma coisa ela, né, viu em mim, algum conhecimento ela viu em mim na prática, porque eu atuava, né, na sala de musculação. Então eu comecei a pesquisar e eu fui assim, bem pelo básico do básico, que é aquele o feijão com arroz que funciona, né? Então eu comecei a ler, aí eu acompanhei muitos profissionais assim, de referência que eu sigo ainda hoje, até hoje, e eu fui aos poucos, assim, mas realmente dá bastante insegurança, porque é muito daquela coisa de, ai, vamos só diminuir carga, né? E não é isso, é muito além disso, né? Então, mas era uma gestante saudável, era uma gestante já ativa, então, assim, foi, de certa forma, fácil, né? Assim, para estar administrando ali como por ser primeira aluna, né? Mas aí depois disso surgiram outras, né, tive uma aluna, que é minha sobrinha, na verdade, mas a gente fez um trabalho mais à distância. Ela tinha diabetes gestacional. O desfecho do caso dela foi um pouco triste, ela acabou perdendo o bebê no final da gestação e tudo mais. Mas isso me deu um start, assim, até para eu estudar muito mais sobre o assunto, sabe? Então, assim, hoje eu até estou procurando mais, assim, a rotina é bem corrida, né? Porque eu estou com horários assim bastante cheios, mas assim, sempre que sobra um tempinho, eu estou vendo um vídeo, eu abro o aplicativo do curso no celular e assim vai. Mas a questão da graduação que tu pergunta é algo assim que deixa muito a desejar, né? Então a gente não aprende, né, sobre grupos especiais em si, né, dentro da graduação. É muito basicão e assim, tu tem que correr atrás, tem que pedalar, tem que estudar, senão tu não consegue. É bem difícil. É, né? E eu sinto muito, né, pela perda da sua prima, sobrinha, mas Sobrinha. a gente vê que acontece muito, né? Muita desinformação, muita desatualização. Infelizmente, nós não saímos da faculdade com conhecimento profundo sobre a prescrição de exercícios na gestação. Algumas faculdades hoje mais recentes têm tocado no assunto dentro da disciplina de populações especiais, mas é uma coisa muito en passant, não se aprofunda sobre, né, fisiologia da gestação, sobre exercícios, e realmente a gente precisa correr atrás e buscar isso por fora. E aí eu queria te perguntar, Marcele, depois que você fez o curso, que você entrou para o plano de incentivo, né, PGPP, você hoje é referência PGPP, eu consigo claramente indicar o seu trabalho com segurança para todas as mulheres e profissionais da saúde que me procuram. Como é que está a sua segurança para atender essas gestantes? Como é que é a Marcele hoje? Hoje realmente eu me sinto mais segura, assim, né? Quando eu pensava em fazer o teu curso, eu tinha muito aquela coisa na mente, assim, eu vou entrar no curso e vai ter uma prescrição pronta e eu vou repassar para as minhas alunas. Era esse o pensamento. Mas, gente, não tem receita de bolo, não é um mais um. Um mais um pode ser três, um mais um pode ser quatro. Então, é muito relativo, sabe? E, assim, isso abriu os meus olhos, assim, para muita coisa, sabe? Então, hoje realmente eu me sinto mais segura. Eu tenho alunas gestantes, eu tenho aluna pós-parto, elas procuram muito o pós-parto, né? Por questão de voltar ao corpo e tudo mais. Mas eu acho que é conhecimento. Quanto mais a gente estuda, todos os dias a gente aprende alguma coisa. Eu não vou dizer para ti, Cláudia, que eu tô 100% segura, que hoje eu sou uma profissional assim, ó, hard. Não, eu não sou. Eu ainda tô caminhando, eu tô aprendendo, eu aprendo com as minhas gestantes. Agora eu tô com uma gestante que tá com 18 semanas, ela é sedentária, ela é extremamente sedentária.
ela já é primeiro filho e ela já tá com incontinência urinária com 18 semanas, então assim, ó, já tô passando ela por uma fisiopélvica, sabe? Batendo na tecla porque ela não quer ir, sabe? Então assim, tu tem que ter todo, na verdade é muito, não é só a questão física, né? A gente trabalha muito com o emocional das gestantes e isso é muito humano, assim, tu tem que ter esse feeling, esse delicadeza, né, de saber em que momento agir de tal forma e tudo mais. Isso é bem. Mas hoje, eu, assim, ó, me falar assim, eu tenho uma gestante assim para ti, o que tu vai fazer? Se é um caso, né, que tem alguma contraindicação, alguma coisa, eu vou estudar sobre, né? Ou se não, se é uma gestante assim sem contraindicação, eu atendo tranquilamente, não tenho problema não. Eu costumo dizer, né, para os alunos, prescrever exercício para gestante é fácil, né? Depois que você faz o curso do EGPP, a gente sai letrado, né, em fisiologia da gestação, sim, os efeitos do exercício na gestante, como é que a gente vai prescrever com segurança. O mais difícil é a gente conseguir fazer os ajustes para gestantes com alguma contraindicação, com algum risco, sim, né? E, infelizmente, a gente tem visto que esse número de gestantes com alguma complicação tem aumentado devido ao sedentarismo. A gente tem vivenciado um número muito alto de gestantes com diabetes gestacional, com problemas de pressão. Então, assim, apesar de que nas estatísticas que a gente encontra, as gestantes de alto risco são menos do que 10%. Né, do total, mas esse número infelizmente tem aumentado e muito devido ao estilo de vida das nossas alunas gestantes. Estilo de vida das mulheres, elas já estão engravidando em sobrepeso, com uma dieta ruim, com falta de alimento, de sono, com falta de exercícios. Então a gente tem um papel, acho que muito, muito importante, fundamental para mudar o estilo de vida dessas mulheres, né? Sim. Sim, eu acho que o nosso papel como profissional da educação física e também considero como profissional da saúde é extremamente importante, assim, porque é muito cultural, né, essa questão do engravidei, preciso fazer repouso. E assim, eu vejo, porque, né, como vejo que gestante todos os dias aqui no hospital, então é muito isso. Você pratica atividade física? Não, meu médico falou para eu ficar em casa para fazer repouso, porque ficar quietinha. Daí eu falei, gente, e as atividades funcionais, né? Como é que funciona? Como é que tu vai ficar quietinha? Não dá? E daí começa aquele emaranhado de complicações e de dores, inchaços e desconfortos que já surgem naturalmente. Então, em função, né, dessa inatividade, eles só vão aumentar. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela teve o primeiro filho comigo. Ela fez o treinamento da primeira gestação comigo e foi extremamente ativa, assim, a gente treinou até a sexta-feira e no domingo ela foi para o hospital, veio aqui para a maternidade, teve um bebê aqui e agora ela está grávida de novo do segundo. Assim, foi até um prazo um pouco curto, assim, né, de tempo, assim, para ela ter o segundo. Mas aí ela estava fazendo atividade física, ela treina lá na academia que eu dou aula, não estava fazendo aula comigo, mas eu sempre de olho, né? Falei, não, os meus filhotinhos eu fico de olho de longe. Aí ela sumiu uns dias, ficou uma semana sem vir, mandei mensagem, ela disse que o médico pediu para ela ficar em repouso porque ela teve descolamento de placenta. Aí o médico dela trabalha aqui, eu entrei em contato com o médico dela, ele falou, não, realmente foi um descolamento ovular, ela teve um pequeno sangramento, eu pedi para ela ficar, suspender a atividade sexual por alguns dias e tal, só para a gente, né, amenizar esse sangramento, mas depois disso a vida que segue. Né? Mas eu falando com ela, Cláudia, é muito engraçado, porque aí tem toda a questão familiar, né? Mãe, sogra, tias, não, você não pode. Imagina, ela estava em casa mexendo um negócio de suco assim com a mão. Você vai ficar aí fazendo força, você vai perder o bebê. Daí eu falei, gente, isso é absurdo, sabe? Isso é muito grave, porque ela não tá fazendo força nenhuma. Daí ela não. A sogra foi morar com ela porque ela não pode cozinhar, porque ela não pode, sabe? Eu falei, não é assim, eu falo para ela, sabe? Conversei com ela, falei, né, o relato do médico, expliquei, mas como o médico disse, é muito mais uma questão, às vezes, paliativa, né, de você, não, vamos manter um cuidado, não um repouso absoluto. Por quê? Porque se lá na frente acontece alguma coisa, ela vai se autoculpar dizendo que, foi porque eu não fiz o tal repouso, né, mas é uma questão, mas é muito cultural, então a gente tem que trabalhar, né, tudo isso, toda a questão familiar ali para você desmistificar essa questão do repouso, do mito, né? E agora ela tá voltando aos poucos, a gente já voltou a fazer alguns exercícios, eu, peguei no pé dela pra gente voltar, falei, não fica parado, pelo amor de Deus.
E o médico dela também, ele é muito tranquilo, assim, né? O obstetra dela. Não, é vida que segue, ela que tá medrosa. Eu falei, ah, então tá bom. Eu falei assim, olha, tem liberação dele, então tá tudo certo. Eu falei essa semana aqui que a gente tem que lidar com isso. Tem que lidar com o medo real das mulheres. E, gente, a gente só vence medo com informação e com Sim, apoio. Então, a informação do benefício do exercício da segurança tem que vir de todos os lados. Porque se só você fala, ela fica, né, à deriva. Então, precisa do sim, obstetra falar, da enfermeira, do profissional de educação física, do nutricionista, de todos os profissionais da área da saúde precisam se atualizar para levar essa informação, para a gente mudar esse paradigma, mudar essa visão de que o exercício físico é maléfico para a gestação. Exercício físico, gente, não é vilão durante a gestação, ele é o mocinho. E, inclusive, o exercício físico, ele vem tratar muitas complicações que essa gestante pode ter. E tem que ser um exercício bem prescrito, bem orientado para a gravidez. Então, a gente precisa abrir a cabeça das pessoas para entender isso. Né? Essa mudança ela tem que acontecer. E está acontecendo, né, através do seu trabalho, do meu trabalho, de todos os profissionais tá referentes do acontecendo. PGPP. Está acontecendo. Marcela, Marcele, só me conte mais aqui um pouquinho. Depois que você, né, entrou para o nosso site PGPP, que você virou referência, tem pouco tempo, né, que você entrou, Uhum, mas sim. você já consegue ver alguma mudança no número de procura de pessoas em relação ao teu trabalho? Porque a ideia desse site é aumentar a visualização dos profissionais capacitados. Você já tem visto isso acontecer? Já, já. E até, na verdade, assim, eu estava finalizando o curso, faltava ali algumas aulas ao vivo que eu queria finalizar antes de fazer a prova, né? E aí eu lembro que teve acho que foi numa live sua, que alguém perguntou, pediu referência, indicação de um profissional de Santa Catarina, daí eu, como assim, Marcela? Acorda pra vida, vamos finalizar esse curso logo. Aí eu finalizei e fiz, e assim, ó, foi no outro dia, Cláudia. Né? Tu me colocou lá no site, no outro dia eu já tive procura pelo... Ah, eu acompanho a Cláudia, vi que você estava no site dela, sabe? E assim veio. E realmente teve uma procura bem grande. É uma coisa bem visada. Por quê? Porque eles têm a sua página como uma referência segura, então a partir daquilo que você indica também vai ser seguro. Né? Claro que vai contar muito com o nosso desempenho, nosso estudo, né? Não adianta a gente tem que estudar, tem que estar o tempo todo se atualizando, assim, lendo alguma coisa, enfim. Mas ajudou, foi bem real, assim, essa mudança, foi bem significativa, assim. Que legal. E a ideia é essa mesmo, né? A ideia é a gente crescer, porque pense assim, você hoje já falou que está com uma agenda cheia porque você trabalha em 2 locais. Muito em breve, você não vai conseguir atender novas alunas. E quem Não, te procurar? Quem te procurar? Você vai deixar essas mulheres sem orientação? Você tem para quem indicar? Então, eu acho que a gente, como profissional referência PGPP, a gente se apoia e a gente oferece consultoria online até onde a gente consegue. Mas vai chegar um momento que todos nós vamos ficar com a agenda fechada para novas alunas. Vai ser impossível atender porque a demanda é muito grande. E o número de profissionais qualificados ainda é muito restrito, muito pequeno. Né? Então, sim, é esse momento. Né? Eu falo que, para quem está nos ouvindo aqui, o exemplo da Marcela é um exemplo pode ser o seu exemplo, né? De uma área que você descobre que tem potencial para você trabalhar, para você crescer, para valorizar seu trabalho. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Teve valorização profissional? Você conseguiu aumentar o valor da hora de trabalho? Você se sente hoje reconhecida por esse trabalho que você exerce? sim, teve aumento significativo também. Eu não cheguei no patamar que eu quero chegar, né? Que eu estipulei um patamar, mas eu já consegui valorizar significativamente, assim, o valor da minha hora aula. Isso é bem bacana, assim. Eu até, né, tive algumas consultoria online, né? E o teu valor, a pessoa, né, questiona sobre o seu valor, mas, gente, realmente, né, a gente investe no estudo e a gente tem que valorizar isso também, né? Então, Exato, tem que valorizar. E aí a gente agora tem que entrar também com um processo de conscientização das gestantes, né? Investir em saúde durante a gravidez e o pós-parto. É o enxoval de saúde que eu costumo dizer, né? É pagar uma fisiopélvica, é juntar aquele dinheiro ali para investir
né, numa consultoria com um profissional de educação física ou no próprio personal para acompanhar. Eu acho que a gente pensa muito ali no berço, no quarto, não é para deixar de pensar, mas a gente não cuida da nossa saúde como deveríamos cuidar. A família, os amigos, as pessoas não investem na saúde dessa mulher tanto quanto deveriam, porque é a saúde do bebê também que está sendo Exatamente. beneficiada, né? Vamos divulgar essa questão do exercício até o ponto em que o exercício, o personal, talvez, né, para a gestante, ele faça parte do pacote ali, né, do plano de parto, né, a mulher faz o plano de parto, então que a gente entre no enxoval junto, porque realmente é extremamente necessário, sim. Exatamente. Querida, estamos finalizando aqui. Você me falou que tem uma demanda aí do seu trabalho. O que que você Sim. poderia deixar, o que que você deixaria de mensagem para os colegas da educação física e da fisioterapia que estão aqui te ouvindo hoje? Eu acredito que quem entrou na área da educação física, ou seja, né, educação física ou fisioterapia, entrou por amor, né? Mas a gente precisa conciliar duas coisas, né? Profissão e amor. Então, o conhecimento é algo que ninguém vai tirar da gente, ninguém. Então, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente corre atrás, mais a gente vai agregar valor àquilo que a gente está fazendo, mais a gente vai agregar valor ao nosso trabalho. E realmente não existe receita de bolo pronta, né? A gente cada pessoa, cada profissional vai atender da sua forma, do seu jeito, e vamos lutar, vamos desmistificar esse mito, né? Esses medos que as gestantes têm, que as famílias têm e que os médicos também têm, né? Tem muito médico com muito medo de prescrever exercício, porque é cultural, já veio isso de muito tempo. Então, se a gente está aqui, vamos fazer essa rede crescer, vamos fazer essa informação chegar cada vez mais na rede das gestantes, das tentantes, das puérperas, enfim, para que a gente consiga realmente dar valor à nossa profissão e dar valor ao trabalho que a gente está fazendo. Exato, que a gente cuide, né, dessas mulheres, que a gente faça parte do pré-natal da vida delas, né, Sim. do cuidado com o bebê. O exercício físico, ele traz inúmeros benefícios, que você invista, né, profissionalmente nessa área para cuidar dessas mulheres, e o retorno ele vem. E não é só um retorno financeiro, é um retorno Não, pessoal, né, Marcele? É uma gratificação é. tão grande que a gente tem com cada aluna que a gente atende diariamente. E a gente tem até uma certa responsabilidade, porque quando as alunas nos veem como referência, elas confiam muito naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente propõe para elas, naquilo que a gente ensina. Então, assim, é uma responsabilidade bem grande. Então, por isso que quanto mais conhecimento a gente tiver na prática, melhor para elas e para nós. Exato. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo seu Imagina, eu que tempo, agradeço. né? Você disponibilizou tempo de vir aqui compartilhar um pouco da sua história, da sua vida, da sua carreira, da sua profissão. Que você cresça muito, que você tenha muitas alunas gestantes, que você cuide dessas mulheres e desses bebês. Que assim Obrigada. seja. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo pela presença.